Fração é a mesma coisa que divisão, só que em vez de a gente representar assim, 3 dividido para 5, representamos assim, 3 sobre 5. O número de baixo é a quantidade de divisões, e o de cima podemos representar como a quantidade de partes pintadas. Opa! Então, 2/3 é algo dividido em 3 partes e pintado 2, e 4/7, algo dividido em 7 partes e pintado 4. Essas são as frações próprias, em que o número de cima é menor que o número de baixo. O problema começa quando o número de cima for maior que o número de baixo. Por exemplo, 6/5. Tá, eu vou dividir algo em 5 partes, mas como que eu vou pintar 6? Bom, se a gente lembrar de soma de frações, 6/5 é a mesma coisa que 5/5 mais 1/5. 5/5 e 1/5 a gente sabe representar em desenho. Logo, 6/5 é só juntar essas duas representações. Tandã! Só para fixar, 5/3 é a mesma coisa que 3/3 mais 2/3, pois 2 mais 3 é igual a 5. Então, essa é a representação de 5/3. Essas frações, 6/5 e 5/3, são chamadas de imprópria, porque o número de cima é maior que o número de baixo. Essas frações ainda têm dois jeitos de serem escritas. Assim, 5/3, ou assim, 1 inteiro mais 2/3, que podemos representar assim, 1 e 2/3. Esse último tipo é chamado de número misto. No caso do 6/5, que é o mesmo que 5/5 mais 1/5, em número misto ficaria 1 inteiro mais 1/5, ou dessa forma, 1 e 1/5. Se a gente olhar com mais cuidado, vamos perceber que tem frações que não são exatamente frações. Olha só, 5/5, 5 divisões e 5 partes pintadas. Isso é a mesma coisa que 1 inteiro, o que faz total sentido, pois 5 dividido para 5 é 1. Nesse outro exemplo, 10 sobre 2 é a mesma coisa que 5 inteiros, pois 10 dividido para 2 é 5. Essas são as chamadas frações aparentes. E ainda tem frações que são diferentes, mas são iguais. Elas são diferentes, mas representam a mesma quantidade. Tá, como assim? Por exemplo, fui na pizzaria com minha mãe, com quem mais seria? Comprei uma pizza, dividi em 8 partes e comi 2. Depois de um tempo, voltei na mesma pizzaria, comprei outra pizza, do mesmo tamanho, só que eu achei que eu estava comendo muito. Então dividi em 4 partes e comi só uma. Teve alguma diferença na quantidade que eu comi? Não, não teve, pois 2/8 e 1/4 representam a mesma quantidade. E quando isso acontece, chamamos de frações equivalentes. E para a gente criar frações equivalentes, é só multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Por exemplo, 3/5. 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 é 10. 3/5 e 6/10 são equivalentes e podemos fazer isso com qualquer número. Então, os tipos de frações são fração própria, em que o número de cima é menor que o número de baixo, fração imprópria, em que o número de cima é maior que o número de baixo, fração aparente, em que o número de cima é divisível pelo número de baixo, número misto, que é uma forma diferente de escrever as frações próprias, e frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. Na próxima aula, vamos aprender a somar frações. Bum!